Olá, aqui é Seiti Arata, da Arata Academy, e hoje nós temos a honra de falar com o Alberto Delisola. O Alberto foi o primeiro brasileiro a participar do Campeonato Mundial de Memória no ano de 2007, e lá ele divulgou e representou o trabalho intelectual do Brasil. O Alberto é escritor, é palestrante, coach e membro do Laboratório de Avaliação das Diferenças Individuais do Departamento de Psicologia da UFMG. E lá ele participa de várias pesquisas e projetos interessantes na área de psicologia. Além disso, o Alberto já quebrou 2 recordes latino-americanos. Ele memorizou 209 cartas de baralho na sequência, no período de 1 hora, e ele também memorizou 280 dígitos também em 1 hora. Entre os livros que ele lançou, Mentes Brilhantes, Supermemória, você também pode ter uma, Supermemória para concursos, Técnicas profissionais de memorização e o livro Treinamento prático em leitura dinâmica. Na entrevista de hoje, que é dividida em 3 partes, você vai descobrir como memorizar senhas para diversos sites, e a gente está falando de senhas complexas, senhas de alta segurança, como memorizar legislação para concursos públicos, como memorizar fisionomias e nomes de pessoas, memorizando textos longos para teatro ou para palestras, memorização de fórmulas na área de exatas, capacidade de compreensão de livros e textos mais complexos, mantendo foco de atenção. Ele vai falar também sobre quais são os melhores exercícios para fortalecer a mente. A gente vai falar um pouco sobre o mito de que a mente é como um músculo que você fortalece de forma genérica. Ele vai falar sobre os vários domínios da mente. Vamos falar também sobre técnicas de memorização na sala de aula. Vamos falar se existe o uso de cochilos durante o dia para refrescar a mente. E outra pergunta que a gente fez para o Alberto, será que ouvir música clássica? Existe essa história de que se você deixar Mozart tocando para o seu bebê, o QI da criança pode aumentar. E, por fim, uma pergunta bastante interessante, se existe o risco de sobrecarregarmos a memória igual se sobrecarrega o potencial, a capacidade máxima de um computador. Quais são os possíveis riscos e perdas se a gente investir demais na memorização de alguns assuntos específicos que o Alberto vai falar? Quais são os riscos envolvidos? Com vocês, a entrevista com o Alberto Delisola. Grande prazer em falar contigo. É um prazer meu. E eu quero até agradecer o fato de você ter saído do conforto aí do seu lar e se dirigiu até a Lan House mais próxima por causa de alguns problemas técnicos que a gente teve, e espero que a qualidade aí da nossa ligação continue bem durante todo o bate-papo. Muito obrigado de novo. Eu agradeço e vamos lá. Legal. Eu estava te comentando, antes da gente começar a gravação oficial, que a gente teve perguntas que eu dividi em 3 grupos. O primeiro grupo são várias curiosidades, várias perguntas genéricas de como que o cérebro funciona, aspecto de psicologia, como que a memória funciona. Um segundo grupo de perguntas foi que técnicas, que exercícios você pode dar para exercitar, fortalecer a mente. E o terceiro grupo de perguntas são perguntas bem práticas, bem específicas para a gente aplicar no dia a dia, como que a gente faz para resolver nossos problemas. Então acho que a gente pode começar falando no primeiro ponto, e eu vou lendo algumas perguntas que eu agrupei de acordo com o tema, e você daí dá continuidade da forma que você acha melhor. O primeiro grupo, Alberto, ele tem uma pergunta que a gente recebeu do Jonathan Batista, da USP. Ele pergunta: treinar a memória com exercícios não te deixa bom para guardar um único tipo de informação? Então ele tem esse medo, né? Será que você vai focar demais em uma única aplicação do cérebro? Como treinar a memória como um todo? E junto com ele, tem 2 outras perguntas que eu também quero agrupar antes de você responder. O Edelmiro Purificação perguntou: existem limites para a memorização? Ou seja, pode ter uma sobrecarga na nossa memória quando a gente armazena muita informação? Uma outra pergunta foi: memorização e leitura dinâmica, elas se completam ou não, como água e óleo? Ou se eu me desenvolvo numa área, eu não terei o mesmo êxito na outra? E eu acho que isso está bem conectado com a terceira pergunta que eu agrupei, que é do Carlos Walter, do vantagemurbana.com.br.
E eu vejo que todo mundo tem essa preocupação, você pensa meio como se fosse o cérebro como um computador. Então, se você usa muito o cérebro, acaba o espaço, né? Ele diz: olá pessoal, eu tenho um problema de preocupar com espaço ocupado por coisas inúteis. Isso vem da época do disquete de 360 KB. Por exemplo, não consigo gravar um documento em um CD por achar um desperdício de tempo, de espaço. Esse problema não acontece com o pessoal mais novo na área de informática. Bom, ele continua descrevendo, mas basicamente a pergunta é: se eu coloco muita coisa na memória, posso ter um superaquecimento? Pessoas que têm crises de enxaqueca constante podem se prejudicar com o uso excessivo da memória? É necessário eu ficar sempre dando um refresh nas memórias para não esquecer? E aí, Alberto, o que você pode comentar baseado nessas dúvidas que a gente recebeu? Primeiro eu espero que eu não esqueça nenhuma, né? Mas vamos lá, vamos tentar responder de uma forma geral tudo. Claro, claro. E é o seguinte, primeira coisa que a gente tem que entender é que aquilo que a gente chama de memória, na verdade, são vários processos completamente diferentes que acontecem ao mesmo tempo. Então, por exemplo, você pode saber memorizar vários baralhos, vários números e esquecer de comprar fralda para o seu filho à noite. Você pode se lembrar de várias fórmulas de cálculo diferencial integral, isso não é garantia que você vai se lembrar do aniversário de namoro ou de casamento, enfim. Então, existe o que a gente chama de domínios da memória. Então, a memória, ela, na verdade, cada contexto de memorização é um processo completamente diferente. Uhum. E o interessante é o seguinte, que de acordo com o contexto, a gente precisa de uma técnica completamente específica. Então, quando o rapaz fala que a gente, usando uma certa técnica, vai memorizar só um tipo de coisa, realmente é isso que vai acontecer e vai ser sempre assim para toda a nossa vida, ainda que você saiba a técnica de memorização. Por exemplo. Alô, Alberto? Oi, tá ouvindo? Eu te perdi por alguns segundos, mas agora já voltou. Pois é, mas enfim. Então, para você, por exemplo, memorizar matemática, o processo de memória ele é diferente, então, por exemplo, de memorizar outras coisas. Então, o que a gente realmente tem que fazer é ter uma estratégia específica para cada contexto específico de memorização. Então, não é possível a gente ter igual os alunos estão querendo, né? Uma fórmula, uma técnica que resolva todos os processos e problemas de memória da vida da pessoa de uma forma ecológica, enfim, que sirva no dia a dia para tudo aquilo. Então, realmente isso não acontece e, infelizmente, não tem jeito. Porque aquilo que a gente chama de memória, por uma questão semântica, a gente chama de memória, mas, na verdade, deveriam ser vários nomes diferentes de acordo com aquilo que você deseja memorizar. Ah, entendi. Agora, outra coisa que surge interessante é o seguinte, é que quando a gente está trabalhando com a memorização, não existe uma generalização das técnicas. Então, por exemplo, existe essa questão de falar assim, que a memória é como se fosse um músculo que deve ser treinada. É mais ou menos. Na verdade é o seguinte, se você consegue aplicar no seu dia a dia as técnicas, então com certeza sua memória vai funcionar melhor naqueles contextos para os quais você treinou sua memória. Agora, não existe uma generalização do estímulo. Então, quer dizer, se eu me estimulei bastante para memorizar cartas de baralho, isso não necessariamente me tornará uma pessoa mais organizada que vai lembrar o aniversário de namoro, que vai lembrar de comprar fralda para o filho. Justamente, são coisas completamente diferentes. E, inclusive, tem pessoas que acham que... frequentemente acontece isso, uma vez numa entrevista na CBN, aconteceu isso. As pessoas acham que eu guardo tudo que acontece comigo e que eu nunca vou precisar de anotar nada. Na verdade, não é isso. Eu utilizo as técnicas nos momentos que eu preciso e tal. Então, eu consigo memorizar, por exemplo, nomes, fisionomias, sei lá, numa festa de 200, 300 pessoas, mas isso não é a mesma coisa que dizer que eu vou ser capaz de guardar, às vezes, tudo aquilo que as pessoas me falam no dia a dia, as palavras, enfim. Então, na verdade, não existe uma generalização do estímulo. O que acontece é que a pessoa, quando ela começa a aplicar a técnica de memória, ela, por conseguinte, ela vai acabar conseguindo utilizar melhor a potencialidade dela para cada contexto específico. E se ela colocar isso no dia a dia dela, o dia a dia dela vai ser melhor, mas isso não quer dizer que a memória dela... Não é automático, né? Uhum. Justamente, não existe isso e não existe essa generalização. Então, tem gente que, inclusive, vendendo curso, fala que você vai fazer um exercício de memorização de número todo dia, memorizar tantas palavras por dia.
que isso vai te melhorar, na verdade não vai. Não vai. O que pode acontecer, logicamente, é o seguinte: a memorização de cartas de baralho, ela requer muita concentração, por exemplo. Então, se você consegue se exercitar a ponto de memorizar baralhos, obviamente que a sua concentração para outras áreas vai estar maior, mas isso não quer dizer que você vai ter um ganho realmente qualitativo de memória em outras áreas, entendeu? Você ganha disciplina, foco e persistência para outras áreas. Justamente, mas isso, por exemplo, então, igual o Blackjack, tem a questão da contagem de cartas, o fato de eu saber contar a carta, ele é decorrente mais, por exemplo, de habilidade que eu tenho de matemática e de concentração. Entendi. E eu acho que talvez se eu não memorizasse baralhos, eu não seria capaz de fazer isso. Agora, daí a dizer que por eu ser capaz de memorizar baralho, que eu sou capaz de fazer tudo isso, aí não, entendeu? Então aí tem um... não acontece generalização, ainda que o pessoal que vende curso de venda curso de memória fala que existe, isso não existe. Agora, sobre sobrecarga da memória, na verdade, a nossa memória está sobrecarregada o dia inteiro. Não existe isso de, vou memorizar mais coisas e vou pensar menos coisa. Vou memorizar baralho, número e vou parar de pensar, parar de raciocinar. Porque a gente já guarda todas as coisas normalmente no dia a dia. A grande questão é que você vai criar alguns gatilhos conscientes para algumas outras coisas, mas nosso cérebro já está atribulado de informação 24 horas por dia. Muitas vezes tem informações suas aí que você nem imagina que você tem, e quando você vai numa escola que você estudou sei lá, na infância, você vai conseguir resgatar tudo aquilo, ou seja, a gente não guarda tudo aquilo que acontece com a gente, mas tem muita coisa daquilo que a gente guarda que a gente não lembra mais, mas está armazenado e está apenas esperando um gatilho correto. Então, memorização principalmente é você conseguir achar o gatilho correto que vai ser capaz de lhe evocar aquela memória que foi previamente codificada. Agora, sobre a leitura dinâmica, inclusive eu tive quem assistiu a entrevista, tive um pequeno desentendimento com o Jô Soares, porque ele não entendeu o que significa ler melhor, o que seria leitura dinâmica. E porque a memória fotográfica ela não existe. Então, se a memória fotográfica ela não existe, é óbvio que não existe, porque se eu estou falando que memória são vários processos que acontecem ao mesmo tempo, a memória fotográfica seria a habilidade de guardar sensorialmente, porque a memória ela começa nos sentidos, né? Então, vamos supor, armazenou sensorialmente aquela informação e sem utilizar nenhuma estratégia, imaginar que aquilo vai ficar armazenado. Não vai ficar armazenado. Você pode recapitular um pouco? Você mencionou que teve um desentendimento para as pessoas que não assistiram a essa conversa que teve com o Jô Soares. É o seguinte, o Jô Soares, ele chegou para mim e falou que o que eu achava da memória fotográfica. E eu falei assim, o que eu acho é que ela não existe. Na verdade, eu falei, eu tenho certeza que ela não existe. Aí a grande questão é o seguinte, ele tinha elaborado um monte de perguntas envolvendo leitura dinâmica, memória fotográfica. E aí, assim, eu cortei as perguntas e ele começou a me atacar na entrevista, falando como se eu não soubesse do que eu estivesse falando. Mas, na verdade, eu sou acadêmico do FMG justamente nisso. Então, o fato, às vezes, da pessoa ser capaz de entender de literatura, entender de teatro, ou sei lá o que mais que ele entende, idiomas, isso não habilita a falar daquilo que ele quiser com a propriedade que ele imagina que é capaz de falar, entendeu? E aí ele veio me criticar que realmente existe memória fotográfica. Eu gastei metade de entrevista para provar para ele que não existe. E aí acabou a entrevista. Não, então vamos evitar esse tipo de problema. Eu acho que o que eu mais gostei das perguntas que o pessoal mandou para nós, e é uma característica do público da Arata Academy, a gente gosta de sempre se perguntar, ok, mas como é que isso vai ajudar a minha vida? Como é que isso vai me trazer algum benefício concreto? E até de propósito eu deixei para o final, que é a parte que eu acho que é a mais valiosa para quem vai acompanhar nosso bate-papo. A gente está aquecendo aqui, falando, né, de comentários gerais, como é que a memória funciona. E eu realmente quero explorar em detalhes com você aí as dicas específicas, né? Então, só para terminar de entender, você está dizendo que realmente a pessoa que tem algum receio, poxa, eu vou gastar meu cérebro estudando tal coisa e depois eu não tenho o suficiente para outros domínios. Você está dizendo que isso realmente é uma preocupação desnecessária? É bobagem. Agora, é claro que
para você memorizar mais coisas, você vai ter que gastar um pouco do seu tempo, né? Então, na verdade, tem uma logística envolvendo a aprendizagem. Porque se você, vamos supor, quer aprender estonês, né? Se você aprender estonês, você tem que arranjar um tempo para isso. Exatamente. E muitas vezes não vai valer a pena. Agora, daí é falar que nosso cérebro vai ficar sobrecarregado, ele é sobrecarregado o dia inteiro. Agora, há uma pergunta que teve interessante: será que existe limite para a memória? Com certeza existe um limite biológico, com certeza existe. Porque, entendendo que a memória, na verdade, é um processo biológico, neuroquímico, é claro que existem limites para a memória. Que é o motivo principal pelo qual a gente esquece, para não ter uma sobrecarga de informação. Então, na verdade, a gente já tem essa defesa no nosso organismo de não permitir a sobrecarga. Aí o que vai acontecer é que a gente não imagina qual que é esse limite, porque se você for olhar, por exemplo, na antiguidade as pessoas memorizavam livros de milhares de páginas, ipsis literis, na íntegra. E com o surgimento das novas dias, a gente não tem preciso utilizar a memória desse jeito. Então, na verdade, o que acontece é que a gente hoje tem uma carga de informação maior. E aí a gente acaba memorizando menos coisas, mas isso não é um problema também, enfim. Você sabe que esse seu comentário agora, Alberto, me chamou bastante atenção por uma outra dúvida que foi trazida pelo Osmar Cavalcante, trabalha na empresa Elo Engenharia Júnior. Ele diz: queria saber como fica a nossa memória em tempos de smartphones, tablets e até TVs, buscando informação no exato momento que precisamos dela. Ele até coloca um link para a revista Exame, que deve ter uma matéria falando que o Google reduz a memória, porque as pessoas não se preocupam mais em memorizar, porque elas sabem que elas podem buscar na rede. Então a pergunta dele é: como fugir disso, sabendo que tem situações em que o gadget não estará disponível para fazer a pesquisa? Pois é, inclusive, por exemplo, eu tenho um iPhone, eu já tive vários problemas com o firmware dele, porque é complicado você confiar a sua vida toda no smartphone, né? Porque depois que inventaram essas atualizações, que antigamente essa memória não era atualizável, né? Essa memória da máquina não era atualizável. Aí inventaram essas coisas, inventaram o jailbreak, aí arrebentou, né? A gente tá sempre... Não que eu utilize o jailbreak, logicamente Claro, que não, claro só que não. comentando. Mas enfim. Então, quando a gente pensa no smartphone, logicamente a gente tem que ter certas precauções em relação à informação que está guardada lá. Tem todo tipo de backup. E sua agenda de papel nunca vai sair do ar, nunca vai ter uma atualização que vai corromper, enfim. Agora, inclusive na época, eu dei uma entrevista, fui entrevistado na época, na semana passada, e é sobre o lançamento de um livro de memorização de um americano que era um jornalista que se tornou campeão de memória. E todos os campeões de memória que deram seu parecer sobre o tema lá falaram que estão com medo de hoje, como que vai fazer, com a gente precisando memorizar cada vez menos e tal, e que isso é complicado, parará, pá. Mas na verdade, eu fui o único que falou assim: não, eu não vejo problema nenhum, não vejo problema nenhum, porque o que está acontecendo é que a gente atualmente está utilizando, a gente é bombardeado com mais informações que antigamente. Então eu não acho, por exemplo, que o problema seja o Google. Eu não acho que o Google faz a gente pensar menos. O que eu acho que acontece é que a gente acaba, pelo excesso de informação, a gente acaba selecionando, às vezes, alguma coisa ou outra. Agora, logicamente, que individualmente as pessoas têm que procurar se exercitar melhor a mente. Agora, qual a melhor forma de fazer isso? Não existe exercício melhor para o cérebro do que a leitura. A leitura é o melhor exercício. Então, você realmente quiser um exercício para tornar a sua memória melhor, é apenas criar o hábito de ler mais. Enfim, livros diferentes. Às vezes os clássicos, ou Harry Potter, não sei. Eu vou até pedir para a gente retomar na segunda parte desse bate-papo sobre as técnicas, né, de exercício da mente. Você mencionou o melhor exercício na leitura. Mas essa preocupação que o
que o Osmar Cavalcante apresentou e tem a ver com aquele gancho, né, que você tinha mencionado, eu até lembrei, tem uma história, eu não lembro se é o Aristóteles que conta, ou se é o Sócrates, a história de Fedro, em que tem um rei chamado Tammuz e tem o deus chamado Tote. O Tote é o deus que traz as invenções e mostra para o rei, que avalia se a invenção é boa ou não. Então o deus da invenção diz, olha, inventei uma coisa muito boa para o seu povo, que é a escrita. E a escrita vai te ajudar demais a memorizar e se lembrar das coisas, e você vai criar uma história e tudo mais, né? E aí o rei, eu não sei se eu estou contando bem a história, mas basicamente a preocupação é, olha, o que você está me inventando não é bom para a memória, ao contrário. Como tem a escrita, agora as pessoas não vão mais exercitar a capacidade do cérebro delas de se recordar, porque elas vão tirar tudo da cabeça e vão colocar no papel, então você está prejudicando as pessoas, o desenvolvimento delas, etc. E a moral da história que eu captei ao ler a história é a seguinte, existem as pessoas que elas se entregam elas, de paixão à tecnologia, né? É o caso do Deus que fala, olha, isso aqui vai resolver todos os seus problemas. O iPhone vai resolver todos os seus problemas. E do outro lado tem aqueles, os tecnófobos, né, que dizem, não, isso aqui é uma desgraça, isso vai te aprisionar, isso vai te deixar burro, o Google é a pior coisa que inventaram. Então, talvez assim, a gente encontre um equilíbrio entendendo qualquer invenção, qualquer tecnologia como uma ferramenta. E qualquer ferramenta, um martelo, você pode usar o martelo para construir uma casa, te abrigar, você pode usar o martelo para matar uma pessoa, né? Então, cada tecnologia, cada técnica, inclusive técnica de memorização, tem aí os prós e contras e cada pessoa tem que encontrar a melhor forma de utilizar, né? Com certeza. É justamente isso aí que você está colocando que é importante, é justamente isso. Porque é muita ingenuidade a gente achar assim, que vamos ficar mais burros por causa da tecnologia, vamos pensar menos. Enfim, é bobagem. São formas diferentes de utilizar para organizar e até mesmo liberar mais tempo para a criatividade. O Jonathan Batista, ele também colocou uma segunda pergunta. Para guardar uma informação, eu devo me esforçar? Ou seja, já saber que ela é importante? Eu não entendi muito bem, eu acho que ele quer saber... Eu acho que eu entendi o seguinte, ele está querendo saber, pelo que eu entendi, se é possível a gente guardar as coisas sem... Aquele negócio que eu te falei, que as pessoas acham que eu faço. Ah, tá bom. Tudo ao mesmo tempo. Eu não sei se é isso que ele está querendo dizer, mas... Sem fazer um esforço consciente, né? Sem fazer um esforço consciente, não existe isso. Se você não fizer um esforço consciente, você nunca vai conseguir memorizar nada. Então, Alberto, você não é igual aqueles personagens de filme, de espião, que acontece uma coisa X anos atrás e o cara, pá, né, dá aquela piscada e você lembra todos os detalhes, não é esse teu caso, e você imagina que não exista esse tipo de nível. Na verdade, até existem alguns savants que fazem isso. Por exemplo, o Rayman, né, o Kim Peek, fazia coisas bem similares a isso. Mas ele tinha um problema o corpo caloso do cérebro dele, ele, enfim, não existia. Então, enfim, tinha uma anormalidade cerebral e isso trazia vários problemas para ele no dia a dia. Enfim, agora, pegar uma pessoa saudável, isso nunca vai acontecer. Entendi. Bacana. Próxima pergunta aqui é do Gerson dos Santos em Santa Catarina. Sempre me interessei por esse assunto, mas ele tem uma doença que é a neurofibromatose, eu não conhecia, que afeta o cérebro, esquecimento, dificuldade de reter informações. Então, os métodos que você ensina ajudam esse tipo de coisa, esse tipo de situação. Ele já fez concursos públicos e não foi aprovado nenhum. Só um minutinho, já vou responder, só um minutinho.